Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e desde já gostaria de mandar um beijo e um abraço especial para o nosso telespectador Nafer, que está no centro de Manaus, que está participando todos os dias. Então, um beijo para você. A produção não esqueceu de você, viu? Então, continuando com o nosso bate-papo, Genilda, a gente estava falando, inclusive, aqui na hora do intervalo, dessa questão que a nossa produtora Daiane estava falando do filho dela, de 7 anos, que tem dificuldade de identificar o P, o B, algumas letras, na verdade. E aí eu estava falando que as letras precisam ter significados. O que a gente deve fazer nesse momento? Pegar aquela letra e comparar, por exemplo, com o animal P de pato, C de cão. É indicado fazer isso? Então, eu estava justamente falando que precisa de significado, né? Não adianta eu só colocar minha criança para escrever palavras sem sentido para ela, que ela não sabe nem o que significa. Então, se eu quero oferecer um ambiente alfabetizador, o ideal é que eu comece com coisas do interesse dela. Bola, computador, os brinquedos, alguma coisa de interesse dela, palavras com significado, né? Paulo Freire, ele falou muito bem sobre isso, né? Que é alfabetizando os pedreiros, bolos com cimento, quer dizer, coisas que para o pedreiro tem significado, ele sabe o que é. E conosco não é diferente, com a criança também não. Então, fazer essa comparação com um carro, B de bicicleta, enfim, utilizar as letras, as iniciais das palavras com o objeto que ela tem no seu dia a dia, que ela convive, realmente é importante. Agora, trazendo um pouco para nosso século XXI, né? Que fala a respeito dessa questão da era digital, da presença de eletrônicos na vida da criança, realmente. Hoje as crianças trocam o livro pelo tablet. O que a gente pode falar para os pais em relação a isso? É indicado ter um tempo reservado, cerca de 10, 20 minutos para a criança brincar com aqueles brinquedos eletrônicos, com o tablet, com o celular, ou a melhor maneira seria proibi-la? Proibir jamais, porque nós precisamos estar atualizados, né, com os recursos tecnológicos, e as nossas crianças, com a facilidade que eles realmente têm, eles conseguem manusear até melhor, né, que muitos adultos. Então isso jamais pode ser tolhido. Porém, assim, é tudo no seu momento, né? Tudo tem o seu momento. O momento que ele tem em casa para estar no tablet, no Face, em outras redes sociais, ok, não tem problema nenhum, desde que isso não prejudique o lado escolar dele, né? Porque a questão da atividade escolar, essa precisa ser respeitada também, não pode ser substituída, né? Só ficar nesses momentos e esquecer o seu livro da escola. Agora, uma outra saída seria a facilidade que hoje a gente tem de encontrar aplicativos lúdicos. A gente poderia colocar nesse tablet para incentivar a audição, a visão, essa brincadeira com as cores e palavras? Com certeza, existem muitos jogos, muitos aplicativos que só vão auxiliar na questão da leitura, né? Inclusive até na dificuldade escolar, por exemplo. Um aluno de 6º ao 8º ano está vendo um assunto em matemática, está com dificuldade, ele pode usar o recurso tecnológico a favor dele. Ele só clicar lá, aula de matemática, assunto polinômios. Ele vai ouvir uma aula. E isso vai ser um reforço escolar. É aquilo que a gente estava falando. É tão mais difícil explicar para um todo do que explicar individualmente, né? Eu tive uma dificuldade muito grande de aprender as horas. Por quê? Porque não tinha aquela preocupação da professora estar lá comigo, pegando o relógio, ensinando. E só foi isso acontecer que eu aprendi, por exemplo. Então, explicar para um todo nem sempre é mais fácil, é a melhor saída, porque um pode estar aprendendo, o outro não, um não consegue, tem problemas auditivos, outros de visão, realmente, então tem que ter essa preocupação também, né? Com certeza, inclusive isso, aí cabe à escola, né, oferecer para os alunos materiais que vão tanto parte visual, quanto auditiva, quanto a experimental também. Tem crianças que nós não conseguimos atingir só mostrando algo visual ou falando, mas quando ela experimenta, ela consegue aprender. Então eu preciso fazer tudo isso para minha criança aprender, né? Daí vai da prática da escola, mais uma vez em parceria com os pais, né? Se eu tenho, é importante, super importante que eu tenha alguns recursos em casa. Agora, qual o papel da escola nessa questão de aprendizagem?
aprendizagem. Por a criança, os pais colocarem a criança lá, não, é o professor que tem que ensinar, realmente a pedagoga que está lá, o psicólogo que está lá e nada em casa, né? Alguns pais pensam assim até hoje. Alguns exageram, né? Outros já querem dizer como que a escola tem que proceder e outros não se importam, né? Deixam ali, eu estou deixando aqui, então a escola que se responsabiliza, mas não é bem assim. Eu, como responsável, eu tenho que saber como que o meu filho está aprendendo, né? Eu tenho que ver como que a escola procede. Claro, eu não tenho que ensinar, eu sempre costumo deixar isso bem claro. A obrigação de ensinar, a parte didática, é da escola. Não posso transferir isso para pai. Agora, do acompanhar, de dar o feedback para a escola, olha, meu filho está bem, está gostando, está entendendo, isso é importante que o pai passe para a escola. É para isso que existem as reuniões, né? Para ter esse contato com os professores, com o corpo docente. Exatamente. Para esclarecer algumas coisas até mesmo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5 no ar, porque a gente vai falar de como você, papai, e você, mamãe, pode incentivar a leitura dentro de casa. E nosso primeiro tópico é referente justamente ao espelho dos pais. Crianças costumam copiar as ações dos pais, leiam perto deles, conte historinha, realmente envolver os filhos nesse universo da leitura, né? Como cobrar se eu não estou fazendo? O nosso segundo tópico, converse sobre o que está lendo. É importante, então, por exemplo, se ele acabou de ler um texto, filho, o que você aprendeu? Conta para a mamãe, conta para o papai a historinha que você aprendeu na escola. E aí ele vai repassando tudo que ele aprendeu, né? Tudo que ele conseguiu absorver. Com certeza, essa interação é muito importante, né? Esse momento para você, para perguntar mesmo como foi o seu dia, qual foi o conhecimento que ele aprendeu hoje, o que foi interessante e até mesmo que ele não gostou. É importante esse retorno, né, de pais e filhos. Nosso primeiro tópico fala a respeito dos passeios literários, também são ótimos para a questão desse estímulo, né? Então, às vezes nessa correria você não vai para um momento assim que você pode oferecer para essa criança uma leitura, né? Inclusive, nós estávamos até falando sobre as bibliotecas, né? Que nós não temos mais com muita frequência, mas ainda existem alguns lugares que você pode estar indo com a criança, exposições, feiras literárias, que você deve incentivar e deve ir com a sua criança, com o seu adolescente. De repente levar até o filho para comprar o livro, que ele se identificou com a capa, com as letras, com a figura, levar realmente a uma livraria, ter esse momento prazeroso. Nossa, eu escolhi meu livro, eu contribuí, eu ajudei o papai e a mamãe a me dar esse livro de presente, né? Daí a opção das feiras literárias, né? Que você tem livros, como eu falei, que às vezes até falam. Você toca ali numa teclinha, o livro fala. Então, oferecer, realmente precisa-se oferecer essas novidades para as crianças. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 6, que ainda fala a respeito desse incentivo à leitura. E aí, justamente que nós estávamos falando a respeito de levar o filho à biblioteca. Deixar o escolher os temas realmente da leitura, como nós falamos aqui, contribuir, né, com os pais. Oferecer livros relacionados com as atividades que as crianças mais gostam. Então é tudo que nós falamos, um resumão aqui do que os pais podem fazer em casa, né? É verdade. Nesse sentido, às vezes a pessoa deve fazer o custo-benefício, né? Se você for em uma livraria, uma banca de revista, você encontra livrinhos muito baratinhos e que fazem uma diferença se você fizer com seu filho. Um caça-palavras, um desafio, né? Vários jogos de quebra-cabeça que você pode montar. Uma opção para quem tem criança é um alfabeto móvel. Os jogos que você associa a letra a imagens, né? Então isso tudo é muito importante. Inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores do programa a respeito de forçar o filho a fazer alguma atividade de casa, até mesmo essa questão de ler. E aí eu puxei a orelha da nossa produtora aqui, a Dayana, que falou assim, que fala para o filho dela, faça. E isso, de certa forma, assusta a criança, nessa questão da obrigação. Talvez ela não faça justamente porque a mãe dela está falando isso, para ela fazer, né? Aí entra uma coisa muito importante, que são os combinados.
né? Você precisa combinar com as crianças, você precisa explicar para eles, olha, aqui, vamos combinar, você chega da escola, descansa um pouquinho, toma um lanchinho, ficou, dependendo do horário, né? E aí você estabelece, olha, X hora você vai fazer o dever de casa. Então, quer dizer, você já combinou com a criança, né? Você explica para ela a importância disso. É diferente de eu dizer, senta aqui e faz. É aquela questão de troca, realmente, dessa relação pai, filho, de conversa. E aí me veio à cabeça, Genilda, a respeito da disciplina. Como é importante essa disciplina, ter uma rotina durante a semana, né? Ah, com certeza. Até nós, né, adultos, precisamos manter uma rotina, reservar um tempo para si mesmo, enfim. E a criança não é diferente, principalmente porque ela está em formação, então ela precisa mesmo desse hábito de rotina, de ter horários, né? De ter realmente isso ajuda na disciplina e na regra, né? Já auxilia na questão dos limites. Genilda, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. E para você que está em casa, não saia daí, porque ainda vamos continuar falando sobre leitura no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já.